Essa é a nossa terceira aula, examinando a Bíblia, buscando, não uma aula intelectual. Tenho clamado, chorado, pedido ao Senhor, mas que sejam informações em forma de sementes, que caiam no nosso espírito e pela ação do Espírito Santo se transforme em vida que agrade ao Senhor. Para isso nós estamos aqui na terra. Nas duas primeiras aulas, nós nos preparamos para entrar no assunto do fruto do Espírito. E esse preparo foi entender o objetivo que o Senhor tem ao colocar em nós a semente desse fruto. Qual é o objetivo de Deus? Por que cultivar esse fruto? O objetivo de Deus é o próprio objetivo da vida cristã. Nos transformar à imagem do seu Filho. Colocar em nós de maneira que vivamos praticamente como Jesus andou aqui, como Jesus é. Em outras palavras, o fruto do Espírito descreve o caráter de Jesus. E ao nos capacitar ao cultivo desse fruto, o que Deus está fazendo? Está desenvolvendo em nós o caráter de Jesus. Gente, o que o mundo precisa de ver? Religião? Gente esquisita? Não. O mundo precisa de ver gente transformada à imagem de Jesus. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Eu não vou cansar de dizer isso para mim e para vocês. O plano de Deus é que o mundo em trevas, perdido, cambaleante, em dúvida, desesperado, veja gente transformada ao caráter de Jesus. Gente que tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que o mundo precisa ver. O mundo próximo de nós. Esse é o objetivo da vida cristã. Tudo que acontece, a igreja, esta aula, tudo, são instrumentos de Deus, não são a finalidade de Deus. Na eternidade não vai ter isso, gente. São instrumentos na mão de Deus para nos trazer essa transformação, que é em si a vida cristã. Deus espera que nos tornemos filhos maduros, como nós esperamos que os nossos filhos cresçam e amadureçam. Ele espera filhos maduros que mostrem para o mundo, que manifestem o seu caráter e a sua natureza. Como a igreja de Jesus precisa entender isso e se entregar, simplesmente se entregar para essa obra do Espírito na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. E quando formos totalmente guiados pelo Espírito na nossa vida do dia a dia, significa que somos ruios. O que quer dizer ruios? Filhos maduros. Ruios é uma palavra grega, traduzida filho, mas que tem essa conotação. Deus espera que estejamos caminhando para uma maturidade, para ruios. E o filho maduro, ele ouve, ser guiado pelo Espírito, é ouvir de alguma forma a instrução, a vontade de Deus para a nossa vida, através da palavra, é o básico. Mas Deus pode falar conosco. E cumpramos aquilo que Ele nos comunica, a sua direção, lembra da nossa última aula? Recebemos a vontade de Deus, ela é revelada para mim, eu entendo, aí eu vou fazer, mas eu tenho que fazer no Espírito certo. E para entendermos bem isso, eu expliquei a diferença entre obra e fruto. Entre dons do Espírito e fruto do Espírito. Vocês se lembram disso? Obra é algo que eu faço, mas fruto ninguém pode fazer. E o fruto é do Espírito. Não é uma notícia maravilhosa? Você se entrega. E o fruto é dele, a capacitação é dele. Como é que isso vai acontecer? É ele. Eu só me posiciono. E obedeço, me submeto. Esse é o adubo para esse fruto crescer. Obediência, submissão à palavra de Deus. Eu não fico questionando, eu não deixo a minha mente entrar. É Espírito. E qual é a praga que pode acabar com esse fruto? Lembra? Medo, ansiedade, preocupação. E a diferença entre os dons e as manifestações do Espírito e o fruto do Espírito. E aí que a gente entendeu a importância do fruto do Espírito. O dom do Espírito, você nasce de novo, o dom é dado. É simplesmente colocado em você. E por misericórdia desse mundo e da própria igreja, o dom é manifestado. Às vezes a pessoa está com a vida
errada, com a vida não está em ordem com Deus e o dom está se manifestando, porque é de Deus, não é da pessoa. E por amor e misericórdia, Deus deixa o dom se manifestar. Mas simplesmente eu recebo e aquilo se manifesta. O fruto é diferente. O fruto eu recebo, mas eu cultivo. Eu entro no processo. Como? Pela obediência e submissão. O fruto é cultivado. E eu disse que muita gente corre atrás dos dons e quer os dons porque eles são espetaculares, eles são maravilhosos. E não há implicação da minha parte. Mas cultivo do fruto. Deus usa as coisas naturais para que nós entendamos as espirituais. Deus é maravilhoso, Ele nos criou, Ele sabe a nossa capacitação, a nossa limitação. Então, quando Jesus fala, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, vocês entendem o que são essas coisas. É para nós entendermos. Não é que Ele é água e agora eu vou ficar adorando todo o copo d'água. É uma maneira dele mostrar, porque sem água nós morremos. Sem alimento nós morremos. Sem luz nós morremos. E nós erramos. São coisas naturais que Deus usa para me revelar a Ele. E dentro disso nós temos que seguir essa mesma linha. As coisas naturais vão revelar as espirituais. Quem já plantou qualquer coisa, sabe como é que é. Você não pode plantar aquilo e esquecer. Pode? Quem é fazendeiro ou mexe com fazenda, com plantação? É trabalhoso? É. Trabalhoso, você tem que vigiar, você tem que guardar, você tem que adubar, você tem que... será que vai chover? Então pega lá, faz uma irrigação. Você tem que cuidar. Agora eu pergunto, presta bem atenção. Você interfere no processo lá dentro da terra? Não. Você nem pode ver, senão você estraga. É exatamente isso, gente. Entenda isso. Porque aí você vai entender a tua parte e vai entender a parte de Deus. E não vai pôr a mão na parte de Deus, mas vai fazer a tua parte. É Deus que opera tudo. A nossa parte é posicionamento, obediência, submissão ao que Ele vai nos mostrar. Então, aquiete-se, entregue-se a Deus e vamos começar a entender tudo isso aí. Lá em Gálatas 5, verso 22, eu não vou falar o primeiro fruto, porque é o fruto, o verbo está até no singular. Eu disse, como gramática é até estranha essa formação aqui, né? O fruto no singular tudo bem, que tem que combinar com o sujeito, né? Composto de todas essas partes, mas todas elas fazem parte de um fruto. Então não pode faltar nada. O fruto do Espírito qual é a primeira parte desse fruto? Amor. Então nós vamos hoje falar dessa parte, fruto do amor. O amor que se manifesta pelo fruto do Espírito, que é o amor de Deus, ele é completamente diferente na sua concepção do que o mundo chama de amor. Completamente diferente. Aliás, o que o mundo está chamando de amor não passa nem perto do amor natural mesmo. Muitas vezes, quando duas pessoas vão se prostituir, elas falam assim uma para a outra, vamos fazer amor? E é prostituição que elas estão fazendo. É duro, é estranho, mas é verdade. Nós temos que falar a verdade, gente. A mais alta concepção de amor, definição de amor que o mundo tem, talvez venha na nossa imagem assim, o quadro de uma mãe fazendo tudo pelo seu filho por amor, ou de uma esposa se sacrificando, até se humilhando por amor, ou do marido, de um herói que se sacrifica por amor ao seu país, à sua causa. Podemos até pensar no amor dentro da igreja de Jesus, no amor de um irmão para com outro. Vamos até mais longe no que a Bíblia fala. Amar os vossos inimigos. Então, quando a gente pensa em amor, e eu não estou me referindo ao que o mundo está chamando de amor, mas até dentro do ambiente cristão, a gente imediatamente pensa no nosso relacionamento, interrelacionamento. Precisamos amar. Eu preciso amar. A gente abra lá em Mateus 22. Primeiro nós temos que definir as coisas. Mateus capítulo 22, verso 36. Um homem veio conversar com Jesus e ele faz uma pergunta. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, mas note, gente, o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando vamos tratar de amor, fruto do Espírito, para que possamos compreender, receber a revelação de Deus do que é amor, a primeira coisa que temos que fazer é vir na palavra e ver o que Deus fala de amor. Que amor é esse? É o amor de Jesus. É um amor que a gente não entende mesmo. Eu acho que eu só vou entender esse amor no céu. Embora todo aquele tipo de amor que eu falei, da mãe, da esposa, do marido, do herói, não tem nada de errado nisso. Mas não é aí que começa. Está havendo uma inversão. Nós estamos sempre começando invertidamente isso. Quem é o grande inversor e que trabalha com a inversão? Satanás. Está havendo uma inversão e nós não podemos deixar isso, não. É incrível como é mais fácil nós expressarmos, e de verdade, gente, amarmos as pessoas, os irmãos, do que expressarmos da mesma forma, dessa forma prática, até emocionante, o nosso amor para Deus. É impressionante isso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, eu creio, porque isso não é uma aula intelectual, é uma aula prática, em que Deus quer colocar vida na sua vida e na minha. Nós temos que reconhecer isso, confessar e nos posicionar, nos abrindo, sem barreiras, sem preconceitos. Simplesmente a palavra está dizendo isso. Puxa, eu não tinha pensado. Realmente eu me importo muito mais em expressar o meu amor por pessoas e por irmãos e por quem quer que seja do que para Deus. Senhor, eu estou te confessando isso, é verdade. Me perdoa. E eu quero, Senhor, entender e viver. É assim que a gente faz com Deus. Esse relacionamento. Quando eu ofendo um irmão, uma irmã, um amigo que eu quero muito bem, depois quando eu reconheço, como é que eu restauro aquilo? Eu chego e falo: olha, fulano, você me perdoa. Eu estava completamente errado. É a coisa que mais restaura uma amizade. Eu me lembro que Manuel e eu fomos numa igreja acertar a maneira, não o motivo, mas a maneira pelo qual nós saímos. E quando nós viemos aqui pedir perdão, foi uma coisa tão linda. Eu nunca vi uma coisa tão linda. O pastor falou assim: mas eu que tenho que pedir perdão também. Sabe, tinha uma unção do céu ali, que foi uma limpeza, uma coisa muito linda. Então é a maneira de nós começarmos, é reconhecer isso, pedir perdão, crer que estamos perdoados e começar pelo primeiro passo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, de todo o entendimento, e eu posso dizer, e com todo o meu corpo. É espírito, alma e corpo, com toda a minha força. Está escrito em Deuteronômio 6. Nós precisamos ter essa atitude de arrependimento, meus irmãos, para que o reino de Deus seja estabelecido em nós. Eu quero o reino de Deus em mim, eu vou buscar o reino de Deus. Sabe o que é buscar o reino de Deus? É deixar que Deus coloque as leis do seu reino no nosso coração, não na pedra, não na cabeça, não numa lista, não nas regras que uma igreja dá ou que alguém, uma denominação dá. As leis de Deus no meu coração. Quando isso acontecer, quando eu deixar Deus fazer isso, eu vou seguir normalmente, com prazer, vai ser bom. Eu não vou nem parar para pensar, eu vou fazer. É assim agora o meu jeito de ser. Isso aqui é o reino de Deus em nós. Precisamos de pôr as coisas no lugar para que o reino seja estabelecido em nós. Gente, nós precisamos cultivar, desenvolver um relacionamento individual de amor com o nosso Pai. Não há atalhos, não há outra opção, não há outra sugestão. Mas é uma realidade. Nós não nos sentimos confortáveis, naturais, à vontade para expressar o nosso amor a Deus como expressamos para pessoas que nós amamos.
É impressionante isso. Não posso explicar isso, mas é o que acontece, não é? Pensa na tua vida e no teu relacionamento com Deus. Não há como explicar, mas é o que acontece. Para um pouquinho aí. Pensa, se alguém, você ia ser atropelado ou qualquer outro tipo de desastre e alguém se atira na frente daquele carro, te empurra, esse alguém quebra a perna, quase morre para te salvar. Qual seria o teu sentimento para com essa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Ia brotar um amor dentro de você por ela? Sim, tchum, imediato. A vida inteira você não teria palavras para agradecer uma coisa dessa. Gente, Jesus é Deus. Ele se fez Márcia. Ele se fez cada um de vocês com todos os pecados, com toda a sujeira, com tudo. Ele se esvaziou da sua glória. Se chamou de Márcia diante de Deus e falou, cobra de mim. Se separou do Pai. Passou 3 dias no inferno, Deus Criador dos céus e da terra. Me chamou, me atraiu, tudo é dele. Derramou fé no meu coração para eu crer nele. Me tirou de um poço de lama e perdição, como diz o Salmo. E eu penso nele e falo, mas eu tenho que dar 3 telefonemas. Eu tenho que arrumar aquela gaveta. Eu tenho que resolver aquele problema no meu escritório. Depois, se der tempo, eu falo com o Senhor. É verdade isso, irmãos. Pensa numa outra cena. Você está na tua casa, com uma roupa super à vontade, roupa de andar em casa, talvez com um chinelo gostoso, uma sandalhona daquelas velhinhas, que você só põe em casa, e chega o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga. A hora que você vê aquela pessoa, você já fica feliz por dentro, não fica? Quando você vê o teu melhor amigo, aquela pessoa que é a continuação de você, que te entende só pelo olhar, que você gosta verdadeiramente. Eu não estou nem falando de marido e mulher, estou falando de amigo e amiga. Aquela pessoa, a hora que liga, qualquer hora, seja da noite, do dia, fala, eu vou dar uma passadinha aí. Se fosse aquela que você não gosta, você fala assim, mas eu tô saindo, tô indo pro dentista, eu tô... Na mesma situação, se aquele que você ama mesmo telefona, você fala assim, olha, eu tô saindo pro dentista, mas vem, você vai comigo. Ou você liga pro dentista e fala assim, não dá pra passar essa hora pra mais tarde. Não é verdade? A boa vontade surge quando a gente ama. E aquela pessoa toca a campainha da sua casa, nem passa pela tua cabeça, porque a amizade é tão íntima, é tão grande, o amor é tanto, que nem passa pela tua cabeça que você está com uma sandália, que você não sai nem na porta, que você está com uma roupa à vontade, que você fica em casa, que você não penteou o cabelo direito. E, naturalmente, aquela pessoa entra, você já manda fazer um cafezinho, senta aqui, vamos conversar, menina, eu estava tão precisando de contar uma coisa para você. Conversa. 3, 4 horas depois a pessoa fala assim, vou embora. Já? Não sente. Passa o dia, almoça, viaja, já vai embora. Mas pensa, você está com essa pessoa e Jesus abre a porta da tua casa e entra. O que você faria? Você não se importaria com mais nada, nem com a tua roupa, nem com a tua aparência, nem se a sua casa está arrumada, se a sua casa está desarrumada. Ah, Jesus, era o Senhor que estava faltando. Senta aqui. Vira para a empregada e fala assim, corre, traz mais uma xicrinha. E normalmente, da mesma forma que você estava conversando com aquela amiga ou com aquele amigo íntimo, você continua. Não mudou nada. Ou você, a hora que vê Jesus e passa aquele momento de emoção, né? De ver Jesus. Ai, Santinho, só vai lá dentro. Põe um sapato, põe um sapato, se arruma, vai no... Se arruma depressa a casa. De repente ele resolve entrar, tá tudo desarrumado. Chega lá, serve assim um cafezinho, manda fazer novo. E fica sem assunto. Sabe aquela coisa que você encontra uma pessoa e fica sentado? E... Tô falando sério. Só tem uma explicação para isso, irmãos. É pra gente realmente enfrentar a realidade. Se isso acontece, só tem uma explicação. Jesus não é o nosso amigo íntimo, que ele quer ser. Mas sabe o que está acontecendo, gente? As religiões, os sistemas que entraram e invadiram a igreja de Jesus Cristo, nos puseram numa posição de cerimônia, de medo,
que vai além do temor que devemos ter. A única explicação é que ele não é o nosso amigo íntimo, de quem eu não escondo nada, quem eu vejo e eu me alegro, com quem eu passo horas. E quando eu não posso passar horas, o meu coração dói de saudade. Exatamente como uma amizade normal. Tudo de Deus é normal, igreja. Jesus, quando ele se torna o teu amigo, ele não vai mandar 12 legiões de anjos, um vestido de cor-de-rosa, outro de azul, outro de amarelo, outro saindo coisas de ouro pela cabeça. Aí no fim entra ele. É assim que nós temos ideia de Deus e de Jesus. É assim que nós esperamos. Ou então temos a atitude do irmão do filho pródigo. Se revoltou quando o pai fez toda a festa para um menino estróina que tinha voltado. Aquele moço não conhecia o pai. Ele conhecia um patrão. E o pai ficou espantadíssimo quando ele falou: o senhor nunca fez um churrasquinho para os meus amigos. O senhor nunca fez isso. O senhor nunca. E falou: filho, o que é meu é teu. Aquele homem via Deus como patrão e não como pai. E a gente fala: oh, que horror. Mas não é isso que nós fazemos, igreja? Não é isso que nós estamos fazendo? Amar a Deus de todo entendimento, de todo coração, de toda a força, é isto. E eu amo pessoas assim. E não amo a Deus assim. Mas não é para ficar triste, não. É para nós confessarmos, levantarmos e começarmos algo novo. Mas eu pergunto: como você se tornou amigo ou amiga íntima a esse ponto dessa alegria, dessa comunhão com o teu amigo? Assim? Muito prazer? E já ficou íntimo? Não, mais uma vez eu falo, igreja, as coisas de Deus são normais. Deus nos criou. Deus sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. E Ele nos dirige, nos salva, nos levanta, assim, de acordo com o que nós entendemos. Uma amizade tem que ser cultivada, gente. Você simpatiza com a pessoa, às vezes você nem simpatizava com aquele amigo, com aquela amiga. E com a convivência, às vezes, por coincidências, você foi vendo que você tinha muita coisa em comum, que você tinha afinidades, você começa a desenvolver, você começa a sentir saudade e aquilo vai crescendo. É um cultivar de amizade. É no cultivo da amizade, nos encontros cada vez mais prolongados, é que o amor floresce. Não tem outro jeito, irmãos. E como nós podemos cultivar? Deus nos ama. Não precisa mais nada, Ele deu Jesus. Ele está sempre à nossa disposição. Mas como nós podemos cultivar amor por Deus, conhecê-la a Deus, conhecer a Jesus nessa intimidade, dele se tornar o meu melhor amigo? Se eu estou sempre correndo, se eu nunca paro para cultivar esse relacionamento como igreja. Ou quando eu paro numa atitude religiosa, seca, fria, ritualística. Ou eu fico que nem papagaio falando não sei o quê, que a Bíblia proíbe. Deus falou: não pensa como vocês fizerem como os pagãos, que pelo muito repetir, tem nada a ver. Tem gente que diz assim pra mim: eu oro o dia inteiro. Eu tô sempre falando, eu tô passando aspirador. Será? Estar ligado a Deus o dia inteiro é uma coisa. Agora, pensar que está orando o dia inteiro porque está falando e está pensando na panela, no aspirador, no filho, no dentista, não é assim, irmãos. Nenhum amigo ficaria seu amigo. Você pega o teu próximo visita, pega um aspirador e a visita vai atrás do seu. Você... Pera um pouquinho. Ninguém faz isso. Mas com Deus a gente faz. Chega uma pessoa na tua casa, separa tudo e você assenta. Com Deus, não. Hudson Taylor fala assim: quando Deus te chamar para orar, não para nem para desvirar se alguma cortina tiver com a barra virada. Aquilo entrou no meu espírito. Porque eu não vou só desvirar a barra da cortina, eu vou desvirar a barra, eu vou fechar, eu vou arrumar os babadinhos. Eu sou assim. Eu vou ver se uma está bem fechadinha igual a outra, se está tudo certinho, se o que está do lado, se a sombra está bom. Vai. É bom, é muito bom. Se você lê a Bíblia e você vê que pouca gente parou para ter um relacionamento de amigo, um relacionamento, assim, pessoal, através de atitudes que falavam de amizade com Jesus. Sabe? Uma mulher que entrou
Numa casa, uma vez ouvi um estudo incrível sobre essa mulher. Ela desafiou tudo e todos naquela sociedade dura, rígida, farisaica de Jerusalém daquele tempo. E ela entrou numa casa, sem perguntar, sem se importar com o que iam pensar dela, sem pedir nada, sem interesse nenhum, mas numa simples atitude de adoração e de amor. Essa mulher lavou os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. Ela beijava os pés de Jesus e finalmente ela quebra um perfume, não do alabastro, essa não é a do alabastro, ela quebra um perfume, um unguento, e ela unge os pés de Jesus. Para quê? Para nada. Expressão do amor. Você já pensou em lavar os pés de Jesus, enxugá-los, beijá-los, ungí-los com o teu amor? Como isso soa ridículo para nossa mente, né, irmãos? Se a nossa mente purinha lê aquilo, fala assim, que mulher ridícula. E foi o que o fariseu pensou, além de outras coisas. Mas eu pergunto para vocês, quando nós amamos uma pessoa, nós não fazemos coisas ridículas? Fazemos. E nem nos importamos. 10 leprosos, um só voltou. Agradeceu, adorou. Em Betânia, Maria pegou uma das coisas mais caras que existia nessa área, ainda num vaso de alabastro, e ela quebra e ela derrama sobre a cabeça de Jesus um unguento que custava 300 denários. Pra vocês terem uma ideia, um trabalhador trabalhando o dia inteiro ganhava 1 denário. E ele se sustentava com aquilo. 300 denários. Agora você pega as 3 passagens e você vai ver uma coisa. Eles fizeram aquilo sem interesse, expressão do seu amor pessoal por Jesus. Só isso. Mas todos saíram com algo precioso. Todos.